as boas-vindas ao Dr. Frederick Koenen. Koenen, ok. Dr. Koenen é um diplomata da União Europeia, baseado na Ucrânia, e está liderando a equipe a cargo do EU Funded Development Program no país. Suas tarefas anteriores foram no Tajiquistão, Geórgia e Bielorrússia, e antes disso ele trabalhou para uma ONG humanitária na Chechênia e na Abkhazia. Ele tem um mestrado em economia e em estudos asiáticos e do Cáucaso e um PhD em ciência política. No seu tempo livre, ele está integrando os estágios de desenvolvimento com o Enneagrama e na dinâmica da espiral em uma estrutura única, utilizando a sabedoria védica ancestral e o desenvolvimento transpessoal. Ele também está conduzindo pesquisa e dando aulas sobre o tópico da sexualidade humana e o Enneagrama e a dinâmica da espiral. Que interessante! Muito obrigado, doutor Frederick. Bem-vindo, e agora eu passo a palavra a você. Muito obrigado, Benci, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela atenção de vocês. Claro que é difícil falar depois desses ucranianos, né, que deram um discurso tão poderoso, mas vou tentar fazer o meu melhor. E se vocês ainda não contribuíram para os esforços que eles estão fazendo em relação aos refugiados, por favor, façam isso, porque definitivamente é uma causa muito valiosa. Então, só para vocês saberem quem eu sou um especialista em desenvolvimento, eu sou um profissional do desenvolvimento, eu lido com cooperação de desenvolvimento e também há pessoas desenvolvidas aqui no desenvolvimento, então eu espero que vocês me entendam. Basicamente, o que eu faço, de fato, eu sou o chefe de uma equipe a cargo da cooperação no desenvolvimento na Ucrânia, então nós fazemos programas, e reformas na administração pública, gestão de finanças públicas, educação e por aí vai. Então agora, devido à guerra, nós tivemos de mudar um pouquinho, né? Agora, basicamente, estamos lidando com apoio para as equipes, temos grandes programas, estamos falando de centenas de milhões, e agora estamos falando sobre a preparação da reconstrução, estamos falando de dezenas ou até centenas de bilhões de euros que vão para esses esforços. Então agora, na verdade, eu gostaria de falar a respeito da minha capacidade pessoal, porque durante o meu trabalho, eu fiz várias reflexões. Eu lido com muita complexidade no meu trabalho. Se vocês tiverem que pensar sobre grandes programas que mudam totalmente a administração pública para garantir que a gente não aumente a corrupção, mas há alguns interesses aí, é muito complexo. Mas, na verdade, essa guerra é tão complexa que a minha capacidade cognitiva não é capaz de totalmente entendê-la. Mas, ao mesmo tempo, eu sou confrontada com tantas pessoas que acham que é muito fácil, na verdade. Que é como, olha só, a Rússia é opressora, é só lutar contra a Rússia e acabou. A minha experiência, na verdade, demonstra que quando as pessoas estão tão convencidas da simplicidade das coisas, com frequência isso pode ser muito perigoso. De certa forma, é uma ignorância, e isso anda de mãos dadas com a arrogância, e isso acaba sendo uma receita muito perigosa. Então, o que eu gostaria de fazer é fazer algumas perguntas cruciais. E quando eu faço essas perguntas cruciais, é basicamente porque eu estou sempre interessado numa auto-inquirição. Não significa que vocês possam concordar com os meus pensamentos críticos, mas às vezes é necessário. Mas enfim, o que eu gostaria de fazer, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que basicamente a gente tem essa ideia de que a Ucrânia democrática está lutando contra a Rússia malvada, o psicopata do Putin. Isso é basicamente para evitar uma guerra ou evitar a invasão da Polônia, etc. Mas vamos tentar olhar isso um pouquinho, né? É claro que é o que eu estava dizendo, vocês não vão encontrar uma citação de ninguém sobre isso, mas meio que dá para ver isso, né? Mais ou menos o que as pessoas estão pensando. Então, basicamente, eu gostaria de desafiar um pouco essa ideia, né? Para ter uma visão mais crítica. A Ucrânia, né? E os valores democráticos da Ucrânia. Olha, eu tenho os meus pensamentos pessoais em relação a isso. É claro que nós temos um parlamento aí, temos um presidente, temos eleições, liberdade de discurso, etc. Mas, por outro lado, não tem realmente um diálogo social, tem muita corrupção e por aí vai. Então, o que os especialistas realmente estão dizendo? Basicamente, se a gente estiver pensando no índice de democracia, né, da unidade de inteligência, a gente pode ver que há democracias funcionais, democracias falhas, você tem outras também, e você tem os regimes autoritários. E se a gente olharmos
se a gente olhar isso, claro que a Rússia é autoritária, não tem dúvida, mas a Ucrânia, na verdade, não está nem nas primeiras democracias, na verdade está entre ali, está num híbrido. Então, se a gente olhar países como Filipinas e por aí vai, essas são democracias falhas até. Então, se a gente está falando sobre a Ucrânia democrática, a gente precisa entender também o que é que a gente quer dizer com isso. E se a gente está falando sobre a corrupção, por exemplo, a luta contra a corrupção, aqui nós podemos ver. Então, basicamente, a percepção, né, esse índice de percepção da corrupção, a Ucrânia está em 122 de 180 países. E a Ucrânia está aqui, né, em 186. Então, se você está em 120, né, local de 122, é percepção da corrupção, claro, porque a gente quer ser mais precisos, né? Não é algo que está falando a seu favor, especialmente se você ainda está atrás de países como Serra Leoa, Costa do Marfim, etc. Então, a próxima pergunta é, a gente está falando sobre o Putin ser um psicopata, né? Olha, isso é algo que eu vi tantas vezes nas últimas semanas, mas eu não sou um psiquiatra. Eu não sei quantos psiquiatras estão aqui no salão, mas quem que realmente fez um diagnóstico do Putin? Eu não sei, de repente ele é um psicopata. De repente ele é um sociopata. Eu não sei. Mas tem tantos filósofos e psicólogos de hobby aí que fazem esse tipo de alegação, e às vezes eu acho que isso é um pouco perigoso. Porque isso significa que uma parte dos russos também é psicopata? Porque muitas pessoas estão apoiando a guerra. Ok, devido à lavagem cerebral da mídia, mas será que a mídia faz com que essas pessoas já sejam psicopatas também? Mas e os presidentes que começam guerras por causa de rumores que haja armas de destruição em massa em outro lugar? Enfim, será que essas pessoas também são psicopatas? As pessoas que apoiam essas guerras também são psicopatas? E lançar uma guerra em, digamos, no Afeganistão, e a pessoa que você está procurando, na verdade, está no Paquistão, e aí os seus amigos sauditas não vão ah, causar dano para as pessoas, e as pessoas que estão por trás disso também são psicopatas? De repente, sim, não sei. Eu não estou aqui para dar uma declaração para vocês. Eu só gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Bem, se nós formos um pouco mais adiante, basicamente, né, eu sou bem novo na teoria integral. Eu estudei a dinâmica da espiral recentemente, só um ano e meio atrás, mas na verdade eu estudei outras teorias integrais 8 anos atrás. E não é surpreendente que, na verdade, quase se encaixa. Então, se vocês olharem como o esquema funciona, e se vocês olharem as cores, né? Daí vocês vão ver que, basicamente, as cores da dinâmica da espiral vão aparecer. Legal. Não. Ok, tá. Perfeito. Isso, vamos lá. Como vocês podem ver, que é bem semelhante. Então, eu espero que depois eu consiga explicar o modelo. Mas o Vitas já explicou de maneira brilhante a diferença entre o mindset russo e ucraniano. Eles são completamente diferentes. Há pessoas que acham, deve ser semelhante. Não, não é o caso. Mas se nós olharmos um pouco as cores aqui, perdão, que eu estou utilizando aqui na comunidade integral as cores da dinâmica da espiral, perdão, espero não estar cometendo uma heresia aqui. Mas, enfim, os russos são muito azuis. Ele tem essas ideias do Murusky, nós, os russos, o autoritarianismo, está ali, a democracia, a liberdade, essas são coisas que eles acham que, isso é idiota, tá? Do que você está falando? E, na verdade, o Putin, gostando ou não, ele meio que colocou um pouco de ordem no governo. Se a gente olhar uma outra coisa aqui, é essa glorificação do vermelho, né? A Kátia, na verdade, mostrou a maneira da guerra russa, né? É basicamente uma aniquilação completa. É uma guerra dos tártaros, do Império Mongol, simplesmente ir para lá, para a Ciméria e destruir tudo. E para não ter a França ou Napoleão, simplesmente eles queimaram Moscou, né? Então, ainda está na mente deles. Há essa ideia, né, de quanto mais você bate na cabeça de um russo, mais ele vai te respeitar, na verdade. Então, tem muito essa glorificação do vermelho. E o seguinte é que, na verdade, tem algum laranja. Se você olhar Moscou, São Petersburgo, e se você olhar também a maneira como eles lidam com essas contra-sanções, né? Tem muito laranja aí. Mas, ao mesmo tempo, as sanções não funcionam para muitas pessoas.
porque eles estão longe do laranja. Eles não entendem. E é claro que ainda tem muito roxo ali. E se você chegar ao Putin, na verdade, o que eu acho interessante no Putin é que ele tem uma alta capacidade de lidar com a complexidade. E eu acho que isso é um pouco do desafio que a gente está enfatizando. Não é só isso. Ele tem muito vermelho, né? Para vocês que conhecem o Enneagrama, o Putin é o tipo 6 e o tipo 6 é o mais perigoso que vocês podem ter, né? O Hitler era um desses também. Então, sim. Então, se a gente for para o próximo aqui, que é a Ucrânia, né? Onde é que está a Ucrânia? E eu tive que pensar muito para fazer isso aqui. E, na verdade, a Ucrânia, eu acredito e acho que a Ucrânia está entre o vermelho e o azul. E deixe-me explicar por quê. E eu posso depois ter uma discussão a respeito das pessoas que discordam disso, não tem problema nenhum. Enfim, nesse modelo védico, e essa é a razão pela qual eu estou trazendo esse modelo védico, né? Porque a diferença é que você tem um estágio entre o vermelho e o azul e o verde. Há muitas semelhanças, mas também há muitas diferenças. Então, é bem matriarcal, na verdade, é bem orientado a um sentido de pacifismo, muito orientado à liberdade, são bem nostálgicos em relação ao roxo, e parece que há algumas coisas, mas eu tenho uma questão aí, e também é um pouco de um Estado intermediário, não é algo que seja uma fundação para um Estado funcional, mas há algumas diferenças. Um é contra o vermelho e o outro é contra a laranja, e um vai ser contra o poder e o outro vai ser contra o capitalismo, consumismo e por aí vai. Um é bem para a liberdade, mas sem realmente ter um senso de responsabilidade, que é chave para o conceito da democracia. E o vermelho é uma democracia social. Se a gente olhar em termos da ecologia, a Ucrânia, infelizmente, tem algo como 4.000 aterros sanitários ilegais. E o verde cuida mais do meio ambiente. Não tem realmente um mecanismo de consulta aí funcionando, ao passo que em uma democracia deveria haver isso, né? E em termos de solidariedade, até recentemente nós não víamos muito isso. E, né, quantos cidadãos eram bem-vindos na Ucrânia? E a gente está falando de várias pessoas aí por ano. Já a solidariedade e uma rede de segurança social já seria a chave para o verde. Então, se a gente avançar, basicamente, o que eu vejo é que há cada vez mais azul aí, porque a administração pública não estava funcionando como deveria estar funcionando para ser a base de uma democracia funcional. E eu vejo algumas tendências positivas ali. Eu também vejo o Zelensky como ele realmente assumindo o papel de trazer uma gestão mais top-down, né, de cima para baixo, que você pode ter aí. Mas como resultado disso, eu também vejo o potencial para ir para o laranja e, na verdade, até para o verde. E isso é muito alto. Eu acredito que o potencial para a Ucrânia aí é massivo, mas a questão, na verdade, já foi colocada, né? Será que eles vão fazer, o que que eles vão fazer com a vitória no final da guerra? Então, esperemos que seja utilizada para o bem. E o Zelensky também, eu acho que ele tem outra questão aí, mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Então, eu gostaria de chegar aqui às questões cruciais, né? Eu gostaria de convidar a vocês só para pensar sobre isso. Essas são questões, perguntas que eu tenho feito para mim nos últimos 3 meses. Eu não tenho resposta para essas perguntas, e de repente vocês podem pensar em alguma boa resposta. A primeira pergunta seria: será que tem uma solução simples para um problema complexo? E será que a solução atual é realmente complexo o suficiente? Porque, basicamente, né, a gente vê o que está acontecendo agora. Será que é o melhor o que está acontecendo? Se a gente olhar de uma maneira teórica, o Einstein também disse que você não tem como solucionar um problema com a mesma lógica com a qual você criou o problema. Você tem que ir para um outro nível. Então, a outra pergunta que eu também me faço bastante é: será que eu deveria ser objetivo? E, na verdade, eu posso, será, ser objetivo durante a guerra? Será que eu tenho o dever moral de ser objetivo? Ou será que eu tenho o dever moral de não ser objetivo na circunstância atual? E nas últimas semanas e meses me falaram, né, várias pessoas me falaram: olha, Federica, agora não é o momento de ser objetivo.
E, de repente, não é mesmo. De repente, eu tenho algum tipo de desejo neurótico pela objetividade, não sei. É possível, né, devido à minha estrutura de caráter, né, não estou excluindo isso, mas é um ponto muito importante a ser feito, porque a objetividade, de repente, pode ser contraproducente. Ela, de repente, pode acabar sendo a favor do inimigo. Mas, de repente, a gente não devesse falar muito sobre isso, né? E há outras coisas que são importantes a respeito dessa objetividade, porque as pessoas podem dizer que, você está sendo objetivo, né, você tem que agir assim, assim e tal. Eu acho que a objetividade e o pensamento crítico não devem substituir a ação. Eu acho que os dois têm de andar de mãos dadas. Eu só gostaria de dar alguns exemplos aqui. No meu trabalho, por exemplo, eu estava em Bruxelas quando a guerra começou, eu estava ali nos primeiros dias e, basicamente, enquanto as organizações humanitárias ainda estavam pensando a respeito do que fazer, nós, basicamente, estávamos redirecionando os nossos programas. Eu podia, né, eu estava pensando, tá, o que que a gente vai fazer? Mas eu não estava só pensando. Em algumas horas, a gente já deu autorização para milhões, na verdade, dezenas de milhões, para que fossem redirecionados para ajudar as pessoas que queriam sair do país. Pessoas que precisavam de abrigo, pessoal que estava nos porões, nas cidades, no metrô e precisavam de alimentos e cobertores, etc. Então, a gente fez com que essas coisas acontecessem. Novamente, a objetividade e um desejo para o pensamento crítico não significa que você não vá agir. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é: e a interconexão? Esse é um dos grandes princípios, né? Tudo está conectado a tudo. E, de fato, Putin não está agindo no vácuo, certo? Como eu contribuí? Como que nós contribuímos coletivamente para a situação que temos agora? Será que isso é algo sobre o qual devemos pensar ou será que a gente deve esquecer isso? E, novamente, eu acho que é importante entender que tentar explicar como a gente chegou aqui não significa uma justificação, que a gente está justificando a guerra. Mas eu acho que para conseguir chegar a uma solução para o conflito e para poder ter uma solução que não vai ser só o final da guerra, mas vai ser criar uma paz duradoura, se a gente não entender as causas, raízes, a gente não vai chegar ali, né? Eu acho. De repente eu estou errado, mas enfim. E, novamente, se vocês estão pensando nessa interconexão, interconectividade, não significa que você tenha que, para o lado russo, abertamente dizer, olha só, a gente está pensando aqui, e de repente a gente cometeu um erro. Não, não estou dizendo isso. Mas eu acho que é muito importante que a gente faça essa autorreflexão. Agora, a próxima pergunta, que é muito grande, é como é que a gente vai integrar o verde durante a guerra? Novamente, para vocês que conhecem o Enneagrama, eu identifico como autopreservação 6, né? E o 6 é o mais perigoso, né? Que temos aí Putin, Hitler, etc. Eu espero que eu não esteja ali também. Mas a autopreservação, esses 6, eles têm um grande problema com raiva e um grande problema com poder. Então, eles têm um grande problema com vermelho. De repente, eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Então, a pergunta é: como é que você luta contra o vermelho? No passado, nós tivemos guerras e tinha um vencedor, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Desde então, Síria, Afeganistão, Iraque, seja qual for. Será que teve um vencedor nessas guerras? Não. Normalmente, se você luta uma guerra, você luta para ganhar. E se você não tem certeza de que você pode ganhar, será que lutar uma guerra é melhor? Não estou dizendo que a gente não deva ter a guerra. Só estou tentando avaliar de uma maneira crítica. A outra coisa é que se um homem bate na mulher dele, será que você simplesmente deve dar uma faca para a mulher? Ou será que tem uma outra coisa que você pode fazer? De repente você pode dizer que não, essa é a única coisa que a gente pode fazer, né? No caso da Ucrânia e da Rússia. Ou de repente tem alguma outra coisa possível, mas a gente não é nem capaz de pensar nisso. Ou de repente isso é algo que a comunidade integral possa pensar, né? Qual seria o futuro de lidar com esse tipo de vermelho? Porque se vocês lutarem, né, com vermelhos não saudáveis e outros vermelhos não saudáveis, isso pode chegar a consequências horríveis. Então, bem rapidamente, mais duas coisas aqui. Os limites da compaixão. Será que a gente tem que ter compaixão com Putin? Será que a gente tem que ter compaixão pelos russos? Eu acho que, de repente, sim, né?
será que a gente deve querer que ele morra? Não, eu não quero que ele morra, mas eu quero que ele acorde e entenda o que está acontecendo. A mesma coisa para as pessoas que estão apoiando o regime, eu prefiro ter compaixão, porque muitos deles não sabem por que eles estão pensando da maneira que eles estão pensando. E a última pergunta provocadora que eu gostaria de fazer é a respeito do karma. Por que nós estamos nessa situação agora? Por que eu estou trabalhando nisso? Por que eu tive que sair da Ucrânia? Por que eu estou trabalhando em um outro lugar? E por que eu cheguei lá? Como é que eu vou garantir que eu não vá para lá novamente? Eu acho que essa é uma importante pergunta que a gente tem que se fazer. Bem, o tempo foi muito curto e eu tenho que concluir aqui, mas duas coisas finais que eu gostaria de dizer. Em primeiro lugar, há um desafio de que, né, falar muito rapidamente você pode ser visto facilmente como pró-russo ou anti-ucraniano, ou, né, se você não está enxergando o que que é pró-ucraniano, enfim. E se vocês acham que eu sou pró-russo, não se preocupe, eu tenho as minhas próprias questões com a Rússia, eu já fui expulso da Rússia, eu sou pessoa não grata lá. E eu tive problemas com a Ucrânia também. Mas a segunda coisa é que a gente não tem que chegar nessa análise, assim, nessa paralisação. É importante ter um pensamento crítico. Na verdade, a ação também é muito importante. Então, finalmente, eu espero que a Ucrânia busque e veja uma paz muito rapidamente e que o país se desenvolva e que as pessoas vejam prosperidade. Muito obrigada pela atenção de vocês.